E aí galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Bora ouvir mais uma boa notícia? Bem, antes de começar, eu tô me sentindo Moisés aqui com essa luz na minha cara, a face brilhando. Mas tudo bem, eu vou ficar meio aqui. Mas bora lá, gente. Hoje eu pretendo ser bem direto com alguma coisa aqui, com uma mensagem que, pra quem já tá há um tempo aí na caminhada, provavelmente já deve ter ouvido disso, então é muito mais pra relembrar. Mas quem ainda talvez está ali caminhando é uma mensagem que a gente tem que ouvir no começo da nossa caminhada mesmo, pra gente saber o que esperar depois dessa decisão de seguir a Cristo, né? De aceitar Cristo na nossa vida. Então, bora lá. Bem, antes da gente ir para a palavra, eu separei aqui uma coisa muito curiosa. É outra coisa, se vocês começarem a ouvir aqui de fundo umas gritaria, um monte de bagunça, é o pessoal do colégio, são bem agitados. Então, bora lá. O que eu pesquisei aqui? Eu tava pensando aqui o seguinte assunto. Eu falei, cara, antigamente ser cristão era uma coisa muito radical, era uma coisa muito, sabe, eles realmente arriscavam a vida. E aí eu comecei a pesquisar como que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles morreram. E aí foi o que eu fiz, eu pesquisei, e é claro que não tem como saber com exatidão, mas a gente tem aqui algumas hipóteses. E eu vou ler todas elas aqui com vocês. Eu tá aqui do meu ladinho, vou ficar aqui olhando pro lado. Então tá. Pedro, provavelmente, ele foi morto, torturado e morto, crucificado em Roma, de cabeça para baixo. Acho que essa é uma das mais famosas e mortes, né? E fala que Pedro ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo para não se tornar semelhante ao mestre, né? Então, olha só, gente, crucificado, torturado e morto. Aí tá. André, ele foi torturado e morto em uma cruz em formato de X. Então também, torturado e crucificado. João, ele já foi lançado em óleo fervente e morreu de causas naturais. Então provavelmente João não teve a morte sofrida, mas na caminhada dele ele sofreu, ele foi jogado em óleo fervente. Alguns relatos dizem que ele não se machucou, mas sabe, a gente não tem como saber com exatidão, mas que ele foi lançado provavelmente aconteceu. Felipe pode ter morrido de causas naturais, ou morreu enforcado, ou morreu apedrejado, ou até crucificado crucificado. Numa cidade que eu não tô conseguindo pronunciar o nome. Mas tudo bem, eu tô rindo, mas é pesado essa morte aqui, hein? Não só essa, né? Todas, olha só. Bartolomeu. Ou morreu sendo colocado vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado, ou morreu crucificado. Essas são umas hipóteses, algumas. Mateus, ou de causas naturais, ou ferido através de uma espada. Então, alguém já se cortou o dedo, imagina tomar uma espadada a ponto de morrer. Pois é. Tomé, ele morreu aflechado durante suas orações. Simão, morto em Roma durante o massacre dos anos 70 d.C. Tiago Maior, o pescador, ele foi decapitado em Jerusalém. Tiago Menor, ou crucificado ou apedrejado até a morte. Judas Tadeu, causas violentas não especificadas. Então tá, galera, de uma forma geral, todo mundo morreu de uma forma bem cruel. Todo mundo morreu de uma forma bem violenta. E todos eles foi por causa de Cristo. Todos eles foi porque eles estavam defendendo a palavra de Cristo. E aí é que entra a parte aqui na Bíblia, que eu acho muito interessante e muito louca. Lá em João, no capítulo... Eu ia começar no capítulo 16, mas eu vou lá do capítulo final do 15. Lá no versículo 18. Então, Mateus, capítulo 15, versículo 18. Eu vou ler bem rapidão aqui. Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles os escolhi. Você lembra que eu falei lá do escolhidos, lá da parábola? Então, aqui já tem uma parte do escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguirem a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome.
porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Essa parte é muito interessante, gente, porque eu vou dar até uma pausa aqui. É interessante porque Cristo vem nos mostrar o pecado, então ele fala que não tem desculpa mais para isso, sabe? Então tá, continuando. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Agora, começando do capítulo 16. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsaram vocês das sinagogas e até chegaram a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu já tinha dito isto para vocês. Então tá, gente. Eu espero que vocês, nesse momento, eles possam dar uma pausada aí no vídeo, pegado lá a tua Bíblia, abrido em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 18. E aí vocês leem e até o 16, até o versículo 4. Então eu espero que vocês façam isso, lê ali um pouquinho porque às vezes eu falando assim vocês não entendem alguma coisa, lê na versão que vocês preferem. Mas tá, olha só que coisa bem radical, eu vou dizer assim, sabe? Bem direta. Jesus já estava preparando seus discípulos. Ele já estava falando, ó, por causa de mim, o mundo vai odiar vocês. E por conta disso eu fico pensando assim, é até uma pergunta que a gente tem que refletir. Cara, será que o mundo tem odiado a gente? Porque é o que Jesus fala que o mundo fará. É o que o mundo faz. Ele odeia Cristo. É uma coisa que tá ali, ele odeia até sem motivo, não tem um motivo para odiar Cristo, porque ele é bom. Não tem algo nele que torna, sabe, ele, que faça sentido ele ser odiado. Não, ele sempre foi bom. E o ponto é que, sabe, às vezes a gente vive uma vida tão suave, sabe, tão de boa, e a gente não é odiado por ninguém, a gente, vamos dizer assim, é amigo de todo mundo, sabe, se dá bem com todo mundo. E realmente a gente tem que se esforçar para não agradar as pessoas, mas para ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Tem uma diferença entre agradar as pessoas e ser uma pessoa agradável. A gente tem que saber se comportar, tem que ser gentil, tem que ser simpático, como era Jesus. Só que o ponto principal é que Jesus, mesmo sendo assim, ele foi odiado. Por quê? Ali fala, sem motivo, mas principalmente também porque a gente vai dizer que o pecado não é correto. A gente vai contra o fluxo do mundo. Enquanto o mundo, o pecado é totalmente liberado e totalmente, sabe, se te faz feliz, tá tudo certo. Continue ali. Ou sabe, cada um tem uma verdade, não existe uma verdade para todos, sabe? O mundo, ele tem o mundo é do maligno. O mundo, ele é do maligno. Então, não existe uma coisa ali nele que condiz com Cristo, que seja, sabe, que vai aceitar Cristo. E é o que a gente mais tem visto é a Bíblia se adaptando às nossas vidas. É a Bíblia se adaptando à forma como a gente vive. Então, tá errado. Tá errado, gente, porque a Bíblia não mudou. Ela não deixou de ser radical. Ela não ficou mais leve, sabe? Não é para ser mais fácil hoje. Pelo contrário, talvez é para ser até mais difícil, porque hoje a informação se espalha muito rápido. Então a informação negativa se espalha muito rápido, a mentira se espalha muito rápido. E a gente tem que entender que a gente está caminhando sobre uma verdade que é odiada pelo mundo. Então a gente tem que entender que existe um equilíbrio, como eu estava falando, em ser uma pessoa agradável, mas mesmo sendo uma pessoa agradável, a gente não vai agradar a todos. Na verdade, a gente vai desagradar eles. As pessoas vão ter ódio de nós por conta da palavra. E essa é a questão, sabe? A gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa sabedoria em lidar com isso.
Porque a caminhada com Cristo não é fácil, gente. Em nenhum momento deixou de ser fácil. Em nenhum momento andar com Cristo agora é de boa, sabe? Nenhum momento. Desde o começo, sabe? É algo radical, é algo que requer sacrifícios. E, sabe, às vezes a gente tem tentado viver uma vida tranquila, tentado viver uma vida sem esforço, tentado viver uma vida sem sacrifícios a Cristo. Pelo contrário, sendo que a gente tem que sacrificar tudo, sabe? É uma escolha de sacrificar tudo que temos, tudo que somos, aqui nessa terra, obviamente. Porque todas as coisas aqui dessa terra são passageiras, tudo isso aqui, tudo isso. Então não tem por que a gente se apegar a essas coisas. E aí é engraçado, porque a gente vê que os discípulos, nenhum deles morreu tranquilo, sabe? Até talvez tenha morrido de causa natural, mas nenhum teve uma vida tranquila depois que conheceu a Cristo. Nenhum conheceu a Cristo e começou a visitar de igreja em igreja, falando bem bonitinho para um monte de pessoas levantando a mão. Não, nenhum deles foi assim. E não que é errado isso, visitar igrejas e pregar. Não, isso é bom, isso é edificante. Às vezes uma mensagem que tu tem, tu leva para uma outra igreja, não tem um erro nisso. O problema é quando só fica nisso. O problema é quando tu acha que a caminhada com Cristo é isso. Sendo que a igreja é só um momento de repouso, um momento de confraternização, um momento de se alegrar. Porque a caminhada cristã, a vida cristã mesmo, é lá fora. É fora da igreja, sabe? É fora das quatro paredes. A gente entende que nós somos a igreja, que o corpo de Cristo é a igreja, sabe? Não o local específico. Mas também que não adianta a gente ficar só ali nos nossos grupinhos ali, nas nossas bolhas, conversando e se alegrando ali, sendo que tem um monte de gente que tá caminhando pro inferno. E a gente tem que entender que a gente tem que se lançar até elas, a gente tem que correr até elas. E que provavelmente, a maioria das vezes, a gente vai ser odiado por elas. Então, que a gente possa entender isso. E que a gente possa esperar essas coisas, sabe? Que a gente possa estar preparado para receber um xingamento, para receber, quem sabe, até uma ofensa física, sabe? Alguém dar um soco. E se acontecer, gente? Será que a gente vai largar e falar, não quero mais ser cristão, não. Isso aí não é para mim. Ou será que a gente está disposto a falar assim, não, Senhor, se é para entregar a minha vida a Ti, eu tô disposto, eis-me aqui. Eu quero ser a Tua geração que vai fazer a Tua vontade até o fim, que vai fazer a Tua vontade até nem que custe a minha própria vida. Será que a gente está pronto para isso? Então, amém, galera. Era isso que eu queria falar hoje. E vamos orar, que é sempre bom orar. Pai, muito obrigado, Pai, por esse vídeo. Eu te peço que a Tua palavra venha permanecer no nosso coração, Pai, na nossa mente. Eu espero que o Teu amor venha estar queimando no nosso coração e que a gente possa entender, Pai, que o Teu evangelho, Pai, ele é radical. Ele vai contra o mundo, Pai. Ele é algo que custa a nossa vida, Pai. Ele é algo que custa tudo que temos, Pai, tudo que somos. Então que a gente possa entender, Pai. Que possamos, Pai, ter coragem para que a gente possa pregar o Teu evangelho, Pai, aonde for necessário, Pai. Fazer as coisas que vão ser necessárias, Pai. Que a gente possa entender que por mais que a gente vá passar por todas as aflições, o Senhor diz no final do capítulo 16 de João, que por mais que a gente vai ter aflições, a gente tem que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, Pai. O mundo ele já está derrotado, Pai. Não existe algo no mundo que vai ser mais forte do que o Teu amor, Pai, que vai ser mais forte do que a Tua palavra, Pai, do que as coisas que o Senhor preparou para nós, Pai. A gente possa entender isso e que isso possa trazer conforto no nosso coração, Pai. A gente possa entender que a gente vai passar por aflições, vai passar por momentos difíceis, vai passar por momentos de tristeza, vai passar por momentos, sabe, em que a gente talvez pode até ter a chance de perder a esperança, Pai. Mas que nesses momentos a gente venha lembrar da Tua palavra. Que nesses momentos a Tua voz venha ecoar na nossa mente, Pai. Dizendo que o Senhor já venceu o mundo. Que a gente possa se fortalecer nisso, Pai. E que a gente possa levar o Teu evangelho com muito amor, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que ainda vai fazer, Pai. Amém. Então, é isso, galera. Tenha um dia abençoado aí. E até amanhã. Tchau.